Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Quero que saiba que eu estou com muita saudade de todos, não vejo a hora da gente se reencontrar pessoalmente. E até lá, vamos nos virando com essas aulinhas, essas videoaulas, esses textos que eu estou passando para vocês. Lembrando que qualquer coisa, me mandem um WhatsApp, me procurem, que eu estarei à disposição de todos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre ignorância e verdade, os sofistas e a arte de argumentar, retórica e o método socrático. Começamos então com uma frase do nosso querido Sócrates, filósofo, grande filósofo. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, gente, melhor do que ser ignorante é ignorar que é ignorante. Tem muitas pessoas que não aceitam isso, né? Que acham que sabe tudo, né? Que conhece a verdade de tudo, que entende de tudo. Porém, se nos aperfeiçoamos em alguma coisa, naquilo nós vamos ser fera, né? Nós vamos saber de tudo. Mas e as outras coisas, né? Um médico, ele estuda para ser médico ali, para fazer medicina, para cuidar dos pacientes. Mas será que ele sabe alguma coisa sobre legislação? Será que ele sabe alguma coisa sobre um, um, um problema matemático, alguma fórmula da física, né? Alguma outra coisa mais complexa? Até mesmo sobre o nosso conteúdo de filosofia, né? Porque assim, quem se aperfeiçoa numa coisa, né? Num estudo, acaba deixando a desejar em outros estudos, em outras coisas, né? Por isso, é preciso reconhecer essa, essa própria ignorância, que não sabemos de tudo, né? E aí, então, o texto vai falar um pouco sobre essa relação, né, de ignorância, em descobrir a verdade, né? A ignorância, ela pode ser tão profunda que requer que as pessoas, elas precisam perceber, né? Ou sentir. E não sabemos que não sabemos. Muitas vezes não sabemos que ignoramos, né? O estado de ignorância se mantém em nós enquanto as crenças e opiniões que possuímos, elas vão conservar, né? Muitas vezes a gente acredita naquilo, foi passado para nós na família, ali na religião, e não procuramos saber as verdades, né? Porque acreditamos fielmente no que já foi nos dito. Mas sempre temos que duvidar um pouquinho, né? Ir atrás do que realmente aconteceu. E os sofistas, com a arte de argumentar, no primeiro ano vocês já devem ter visto, né? Sobre essas pessoas que iam em praças, né? Que falavam ali, que passavam seus ensinamentos. Os sofistas, né? Na época antiga, lá na Grécia, eles nada mais eram do que pessoas sábias, como eram conhecidas como se fossem os professores, né, que estudam para ensinar aos outros, né? Não é isso? Na verdade, qualquer pessoa, ela sendo sábia, né, ela ela tendo algo para nos contar, para nos passar esse ensinamento, né? Ela poderia ser considerada como um sofista.
Os nossos avós, né? Eles têm tanto conhecimento, lógico, muito conhecimento é empírico, né? De repente não é aquele conhecimento ali que sai dos livros, aquela teoria, né? Aquele embasamento teórico de grandes autores, mas é um conhecimento. Isso pode ser passado para as pessoas. E essa arte de argumentar que os sofistas realizavam é exatamente isso. É você ensinar e fazer se perguntar, né? Por quê? Para quê? Né? Então, só o fato de você querer saber mais já é uma arte de argumentar, né? Argumentar sobre você, argumentar sobre as coisas, sobre os outros, né? Então, é essa arte que os sofistas passavam para as pessoas, incluindo nisso a retórica. Essa retórica é uma pergunta que obtém uma resposta com outra pergunta. E a retórica, ela quer dizer algo também para ser argumentado, né? Uma coisa que vai e volta. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, entenderam a proposta desse texto? Aí vocês irão responder sim, mas me parece um pouco confuso, não é? Vocês responderam com outra pergunta. Eu vou responder vocês. Talvez. Irá depender de cada um. Vocês costumam dar uma lida nos conteúdos que eu passo para vocês? Entenderam? É mais ou menos assim, né? Um fala, argumenta, o outro responde, porém sempre com uma outra pergunta, para que aquele diálogo permaneça, né? Até que então vão chegar a um ponto final, né? Do que nós estamos falando? Do assunto aqui é o texto, ele tá confuso, né? Então no final desse diálogo nosso, nós iremos obter uma resposta se realmente o texto ele é muito complexo, difícil de todos entenderem, ou não. Ele, por mais que seja complexo, se estudarmos, se compreendermos, todos vão ter aquele entendimento. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o método socrático, né? O método socrático já diz, é um método que quem criou? O Sócrates, né? O Sócrates, na sua infinita inteligência ali, né? Ele ficava pensando, né? Como que ele ia inventar algo, ajudar o ser humano, né? E nesses pensamentos dele, ele teve esse método, né? Esse método socrático que iria possuir a ironia e a maêutica, né? Seriam dois métodos em um só, né? E o que seria então essa ironia? A ironia socrática, né? Antes de tudo, é o método de perguntar, né? Alguma coisa, né? Ali dentro daquela discussão, né? Mas delimitar um conceito e contradizendo, refutá-lo. Então, não que você tenha que ir contra o que está sendo dito para você, mas duvida e já refuta. E já quer argumentar em cima daquilo, né? Isso seria a forma irônica. Mas antes de purificar o seu pensamento, desfazendo as ilusões. Ele não tinha o intuito de constranger o seu interlocutor. Não é para deixar o outro meio sem jeito, tá?
mas de purificar os pensamentos, tá? Não era para ridicularizar, né? Mas para fazer irromper a aporia. E o que seria irromper essa aporia? Era o impasse sobre o conceito de alguma coisa, tá? Isso seria essa aporia, que seria romper o entendimento, irromper o entendimento. Entenderam? E a maêutica significava parturejar, né? Então, como a mãe de Sócrates, ela era uma parteira, Sócrates, ele pensava, a minha mãe, ela dá a luz, ela ajuda as mulheres a dar a luz, né? E então, as pessoas precisam dar a luz também, mas a luz, a ideia, o conhecimento, né? Não é assim que a gente pensa às vezes, me deu uma luz agora, que eu tive uma ideia. Então já vem dessa maêutica, né? Que o Sócrates falava. Então, segundo uma reflexão, e não mais a tradição, os costumes e as opiniões alheias produziam um juízo, né? Esse pensamento. E quando o juízo era exprimido, cabia a Sócrates somente verificar se era um belo discurso ou se tratava de uma ideia que nem deveria ser abordada, né? Sim, é uma coisa assim, bem desnecessária. Que no caso seria um discurso falso para ele, um discurso errôneo. E aí eu passei para vocês uma atividade que era para vocês colocarem o significado de ironia e o significado de maêutica. Então, segundo o nosso texto, né, o que significa a ironia? Perguntar fingindo ignorar, né? Então, os sábios, eles faziam aquelas perguntas, né, assim como Sócrates, que desmontava as certezas, até que o outro reconhece a própria ignorância ou desista daquela discussão. E isso seria a ignorância, a ironia. E a maêutica? A maêutica vem do termo, do significado que eu falei para vocês, o parto, né? Dar à luz, assim como a mãe de Sócrates era parteira, né? Então, dessa forma, Sócrates dava à luz a quê? As ideias. Pois para ele, o conhecimento vem de dentro do ser humano, né? Assim como o filho vem de dentro, as ideias também vêm. E assim iniciamos um conceito. Porém, ao final de uma discussão, sempre chega a uma conclusão. Aquela conclusão definitiva. O que chamamos de diálogos aporéticos. Ok?